Esse é Javier Milei, presidente da Argentina, discursando na Assembleia Geral da ONU. A gente vai acompanhar com a tradução do Wagner Pimenta e daqui a pouco tem análise. Não somos, no entanto, os únicos que tomam decisões difíceis nesse momento histórico. O presidente Trump e os Estados Unidos também compreendem que esse é o momento de reverter uma dinâmica que estava levando os Estados Unidos a uma catástrofe. Sabemos que uma catástrofe nos Estados Unidos é uma catástrofe global. Sua política exitosa de frear a imigração ilegal deixou ainda mais claro. Entende que deve fazer o necessário, ainda que muitos não gostem disso. Em outros países, por exemplo, já é tarde demais para tomar essa decisão. Mas não é só isso. Leva também adiante uma reestruturação sem precedentes em termos do comércio internacional. Uma tarefa de magnitude gigante que faz o coração do sistema econômico global, porque estava depredando o coração industrial do país. Mas está realizando uma limpeza da captura institucional do Estado americano, porque haviam facções infiltradas de esquerda que atentavam contra qualquer programa de reforma, por mais necessário que fosse. Esse tipo de desafio que tanto o presidente Trump como nós estamos abordando tem um denominador comum que todos os países do mundo, incluindo as organizações supranacionais, devem enfrentar. Devem encontrar uma forma de recuperar o interesse pelo futuro e não sucumbir à tentação de apenas atender ao presente. Esse é algo que as grandes nações do Ocidente praticaram durante muito tempo e necessitamos recuperar. Faz falta voltar às bases, devemos recuperar uma noção do que é prioritário e uma noção de fazer o que é difícil e correto e não o que é fácil e cômodo. Como eu disse anteriormente, isso vale também para diferentes organismos internacionais que gradualmente incorporaram essas ações no seu ecossistema. Falo por todos quando digo que gostaria que a ONU liderasse essa mudança de paradigma, voltando às suas bases que se transformaram durante o tempo. Por isso, gostaria de humildemente colocar à disposição dessa Assembleia 4 princípios que acreditamos serem úteis para esse objetivo. Primeiro, o princípio do mandato essencial. A missão central da ONU é preservar a paz e segurança internacionais. Todo mais deve ser concebido como um complemento a este fim. A gestão estratégica dos recursos dessa instituição requer, por entanto, se apegar a essas prioridades e não a nenhuma outra. 2, o princípio da subsidiariedade internacional. A ONU deveria intervir sobre um tema apenas como é evidente que o problema excede de maneira demonstrável as capacidades de ação nacional. Em todos os demais casos, devolver a iniciativa aos Estados, que são aqueles que têm a sua legitimidade democrática. 3, o princípio da eficiência institucional. Assim como a Argentina deu início a um processo de otimização do Estado, eliminando estruturas redundantes e devolvendo recursos aos contribuintes, entendemos que a ONU deveria seguir um caminho semelhante. Isso implica a realização de auditorias confiáveis, o fim de programas ineficazes, a consolidação de agências únicas e um financiamento condicionado a resultados verificáveis. E 4, o princípio de simplificação e racionalização normativa. A paz não é apenas ausência de conflito, ela requer sociedades prósperas. A cooperação internacional não deve se transformar em um obstáculo para o crescimento econômico e a geração de oportunidades. Por isso, devemos apoiar apenas iniciativas que não restringam a capacidade dos Estados de liberarem sua força produtiva, atrair investimento e fomentar o comércio, que são o caminho mais exitoso para reduzir a pobreza. Cremos que esses 4 princípios seriam grandes valores para reformular essa organização e, então, que os resultados palpáveis sejam trazidos ao longo do tempo. Para finalizar, gostaria de recobrar 4 questões simples e de vital importância para a República Argentina. Em primeiro lugar, reiterar o nosso a nossa legítima recobração da soberania das nossas Ilhas Malvinas. Apesar dos 80 anos passados desde a criação dessa organização, situações coloniais como essas seguem sem resolução.
Nós convidamos também o Reino Unido a rever as negociações bilaterais em conformidade com a Resolução 2065 dessa mesma Assembleia Geral, juntamente com todas as resoluções posteriores que acompanharam. Em segundo lugar, gostaria de manifestar novamente o meu repúdio às expressões de violência fundamentalista que ainda existem e se propagam pelo mundo. Na Argentina, já sofremos este horror com os ataques à Embaixada de Israel e à AMIA em 92 e 94, respectivamente. Por isso, estamos com a comunidade internacional fortalecendo a cooperação jurídica para garantir que as circulares da Interpol sejam respeitadas e que os responsáveis dessas atrocidades possam comparecer perante a justiça, ajudando a terminar de cicatrizar essa dolorosa ferida na história do nosso país. Terceiro, estamos assistindo a uma escalada inadmissível na violência política por parte da esquerda em nível global. A violência que a Argentina conhece muito bem. É inadmissível recorrer à força onde faltam as razões. Por isso, repudiamos enfaticamente esses procedimentos que atentam contra as normas básicas de convivência democrática. Número 4. A situação do cidadão argentino em Nahuelva, que foi detido de maneira arbitrária na Venezuela, sem assistência jurídica nem consular. Dito de forma simples, um desaparecimento forçoso. Exigimos que o governo da Venezuela que o libere imediatamente, em defesa dos princípios mais básicos do direito internacional e da dignidade humana. Por fim, reiteramos a nossa exigência de liberação imediata dos reféns que ainda permanecem cativos em Gaza. E, por fim, que Deus abençoe o mundo livre, que a força dos céus nos acompanhe. Muito obrigado a todos. Em nome da Assembleia, muito obrigado, Sua Excelência, Presidente da Argentina.